Será que já? Vamos ver aqui. Aí a Débora já entrou. Deixa eu chamar ela aqui. Acho que foi. Ai, meu Deus. Ah, Olá! muito bem. Você me ouve bem? E aí, Débora? Tá me ouvindo bem? Ai, meu Deus. Tudo bem? Não te escutei direito. Deixa eu ver se minha conexão aqui tá muito ruim. Deu uma travadinha. É isso que eu Tá me perguntei, se vocês escutando estão me legal? ouvindo bem. Eu te escuto, não te vejo Ah, direito. n- não muito. Vocês que Não estão aí na muito. live, Tá vocês estão nos travando um ouvindo pouco. e me Mas vendo deve bem? ser a conexão. Deixa eu. Vocês me escutam? Pera aí. Mari, qual... Agora eu tô Agora te foi? vendo bem. Será? Tá me escutando? Agora eu tô te vendo bem, sim. Espero que todo mundo... Você também tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tá tudo certo. Agora sim. Agora melhorou. Então tá bom, então podemos começar. Podemos. Pessoal, deixa eu explicar aqui. Todo mundo viu aí os posts que a gente fez no Instagram. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o canto, né, na liturgia. É, essa live a gente faria também no YouTube, mas a gente teve alguns probleminhas técnicos aqui e para ser fiel ao horário, a gente resolveu então fazer só no Instagram e depois a gente vai colocar esse vídeo lá no YouTube também disponível. Beleza? Deixa eu tirar aqui pra não Então, dar muito bem. reflexo. Vamos ver. Pessoal, vocês estão escutando legal? Tem alguma coisa que a gente pode fazer aqui para melhorar para vocês? Agora dá para ver, parece que agora melhorou. Bom, então beleza. Então vou me apresentar, depois a Débora já se apresenta e aí você já começa, tá bom, Débora? Tá joia, Então vamos lá. combinado. Gente, então, para quem não me conhece ainda, eu sou o João Lucas Fux. Eu trabalho aqui na paróquia Santo Antônio Funcionários. Sou membro do secretariado arquidiocesano de liturgia. Trabalho lá especificamente com a música litúrgica. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a música, né? O canto a palavra de cantar a palavra de Deus dentro da liturgia, tá bom? Vamos lá, Débora. Bom, eu sou a Débora, né? Na verdade, eu sou leiga, então é a primeira vez, na verdade, que eu tô falando abertamente assim sobre espiritualidade aqui no Instagram ou em qualquer outro lugar. Eu sou advogada e faço parte hoje da Pastoral do Canto da Paróquia Santo Antônio. Eu faço parte da paróquia há mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano, e foi no meio do ano passado que o Frei disse que estava aberto para quem quisesse participar, né, da formação sobre música litúrgica com o João, e eu falei, poxa, eu gostaria de participar, de me envolver na comunidade, e foi aí que eu conheci o João e que eu tive contato com a Pastoral do Canto. E aí, já pegando esse gancho para explicar para vocês sobre o que a gente vai falar hoje, né? Quando eu me propus a cantar na igreja, a aprender sobre música litúrgica com o João, eu me fiz algumas perguntas muito básicas, né? Eu acho que até eu tenho essa coisa de pesquisadora, assim, né? E acabo fazendo essas perguntas assim, tá, mas por que a gente canta na igreja, né? Por que a gente não pode simplesmente ler tudo? Por que o salmo tem que ser cantado? Por que a gente tem que cantar enquanto igreja? Por que não serve eu cantar na minha casa? Foram todas essas perguntas que eu fiz, até porque acho que vocês puderam ver algumas das chamadas que a gente fez, né?
sobre aquelas perguntas, assim, se você já ouviu ou já pensou, a música de igreja é chata, eu preferia que o salmo fosse lido. E são coisas que eu já pensei, tá? Então, para mim era importante fazer essa busca do porquê. Eu acho que muitas vezes a gente acha que a fé é hereditária, né? Minha avó, meu avô me passaram isso, e agora eu tô aqui, todo mundo canta, vou cantar também. E não, quando a gente se aprofunda, quando a gente entende o porquê das coisas, a gente consegue ter uma relação muito melhor com Deus, né? E passa a entender o porquê da música litúrgica, o porquê das coisas. Sem conhecer a Deus, é muito difícil de ter uma relação saudável com Ele, né? Então, é sobre essas questões bem básicas que eu queria conversar com vocês hoje. Sobre por que cantar. Por que a gente canta enquanto igreja? E se a gente é chamado a cantar, de onde que surgiu isso de que a gente canta na igreja? Então, eu vou falar dessa minha busca, sempre baseado na Bíblia. Como eu disse, eu sou leiga, não tenho formação em teologia, mas temos aqui João com todas as suas credenciais para sempre me ajudar quando eu falar alguma coisa que não for, né, talvez correta ou não sei. Quando a gente precisar, se vocês tiverem dúvidas, por favor, podem colocar aqui. Bom, e para começar, então, eu queria começar com o último salmo da Bíblia, que está aqui comigo, que diz o seguinte. Posso ir? João, você está me ouvindo? Está todo mundo me vendo? Agora melhorou tudo? Perfeitamente. Agora está incrível. Pode ir lá. Beleza. Então, o último salmo, né? A doxologia final aqui dos salmos, o Salmo 150, diz o seguinte. Louvai ao Senhor em seu santuário. Louvai-o em seu majestoso firmamento. Louvai-o por todas as suas obras maravilhosas. Louvai-o por sua majestade infinita. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com a lira e a cítara. Louvai-o com tímpanos e danças. Louvai-o com a harpa e a flauta. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Tudo o que respira, louve o Senhor. Que foi, inclusive, uma das postagens que a gente fez, né? Tudo o que respira, louve o Senhor. Muito... Eu trouxe apenas uma passagem aqui que nos chama a fazer música, né? E toda vez que assim, quando eu li a Bíblia, eu vi isso várias vezes, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor pelas suas maravilhas. Então, os textos mostram realmente que nós somos chamados a cantar, né? Existe uma ordem bíblica, cante, venha cantar ao Senhor. E não é qualquer música, não é de qualquer jeito, né? Cantar ao som de trombetas, com som da harpa, com cítaras e símbolos. E não sozinhos, mas tudo que respira, todos os habitantes da terra. Então, essas 3 dimensões foram a base desse meu estudo básico, né? De por que cantar. A gente tem um chamado a cantar, a gente é chamado a cantar não de qualquer jeito, né? E a gente é chamado a cantar em comunidade, não sozinho. Então, passando aí para as próximas, né, perguntas, eu entendi, né, que esse chamado a cantar feito aqui na Bíblia, ele é um chamado a cantar enquanto louvor, não é verdade, João? Isso, perfeitamente. E então, aí eu chego numa pergunta muito chave, que é por que louvar? Já passamos para trás. E que é uma pergunta chave, eu digo, porque é um argumento de muito ateu. Eu já ouvi isso de muita gente, que é o seguinte, tá, então Deus é um Deus carente, né? Ele quer que eu fique aqui louvando, nossa, Senhor, o Senhor é maravilhoso, como se ele precisasse da minha adoração, né? Como se ele precisasse da minha aprovação para as obras maravilhosas que ele faz, porque realmente é maravilhoso, né? Qualquer coisa, você pega biologia, uma célula, né? Uma planta, o céu do inverno, eu acho que o mar, tem coisas que nos fazem, assim, ficar extasiados com a beleza de tudo que Deus cria. Mas ele nos chama a louvar. Que esquisito, né? E quando eu penso nessa ideia absurda, né, de que Deus precisa do nosso louvor, precisa da nossa aprovação, que, como eu disse, é um argumento até de muitos ateus, para entender isso, eu achei um texto muito legal do C.S. Lewis, naquele texto dele, Reflections on the Psalms, e ele tem, um dos textos A Word About Praising, que é justamente uma palavra sobre louvar. E isso me abriu muito a mente, porque ele entende a ideia de louvor
não realmente como aprovação, né? Como elogio, como honra. Essa ideia é muito incompleta, né? Porque nós estamos falando de um Deus, do Criador, Todo-Poderoso. Mas na sabedoria divina sempre tem alguma coisa que a gente não viu à primeira vista. E o que está aí? Gente, o louvor, ele faz parte da experiência da alegria de Deus. E aí vai ficar muito claro quando eu der alguns exemplos para vocês. Pensa bem, você vai num restaurante e come aquela comida mais gostosa, sozinho. Não tem com quem comentar. A alegria é menos alegria. Às vezes a gente lê um livro tão maravilhoso que ligo pro João e falo, João, li um livro, ele é muito legal. Se bobear, eu vou comprar para você, porque ele mudou minha vida, eu quero dividir com você, né? E quando eu divido, essa alegria realmente se multiplica. A minha experiência da alegria, ela se concretiza no louvor, né? Quando eu digo, que lindo, quando eu posso compartilhar isso com as outras pessoas. E isso vai muito ao encontro da nossa ideia de comunidade, de trindade, né? O próprio Deus é trino, o próprio Deus é comunidade. E ele nos faz comunidade. Nosso ser, ele é relação com o outro. E é a partir do louvor que eu tenho essa relação, que eu consigo externar a minha alegria. E quando eu a externo, é que eu a vivo completamente. Então, só quando eu louvo a Deus, quando eu transbordo de Deus, quando eu posso realmente dizer, nossa, foi fantástico isso, olha essa palavra que linda, é que eu vivo e aprecio essa alegria de Deus completamente. É frustrante você ler um livro e não ter com quem comentar. É frustrante você comer a melhor comida da sua vida e não ter com quem dividir, né? Isso é um sinal claro de que nós somos comunidade, não é? Então, eu entendi que esse louvor, que Deus nos chama a louvar, não é para Ele, né? Não é porque Ele é um Deus carentão, não. É para que nós possamos ter a experiência da alegria de Deus, da alegria de viver em Deus, da alegria de se maravilhar com todas as coisas que Ele fez, né? Então, louvai ao Senhor porque Ele é bom. E a gente pode ter a alegria dessa bondade quando a gente divide. Então, Ele nos chama a cantar porque Ele nos chama a viver a completa alegria, a completa satisfação de conhecê-lo. E isso fica muito claro quando a gente vê os cânticos da Bíblia. Todo mundo ficou muito alegre na Bíblia. Cantou, né, João? É verdade. Ontem, não é? Ontem, no domingo que a gente estava falando do ofício das horas, Isso. Você me disse que ele começa com a oração da manhã, que é o canto de Zacarias. Perfeito. Depois vem o canto de Maria, que é o Magnífica, e depois vem o canto de Simeão, que são até eventos sucessivos na Bíblia, né? Exato. Zacarias canta por quê? Porque, poxa, nasceu o filho dele, já era velho pra caramba, a mulher dele era estéril, de repente ele tem um filho. O que ele faz? Ele canta. Maria, né? Maria tem Deus dentro de si, gente, é de transbordar, ou seja, ela canta, né? Simeão, que queria muito ver o Messias, né? Antes de morrer, ele teve ele soube que ele veria e ele canta. Judite, quando venceu a batalha, canta. Débora, maravilhosa, canta quando venceu a batalha. Então, todos esses cantos famosos da Bíblia, né? Eles vêm justamente depois que esses personagens reconhecem a grandiosidade, a bondade, a misericórdia de Deus e eles dividem isso, né? E Judite, o canto de Judite, eu até trouxe aqui um pedaço, porque no final do cântico ela diz: entoai um cântico ao meu Deus com tamborins, cantai ao Senhor com símbolos, entoai-lhe salmos e louvores, exaltai e invocai o seu nome. E aí eu até volto, assim, porque eu passei de uma pessoa que achava péssimo cantar salmo e ouvir salmo cantado para uma salmista, né, João? Por sua pressão, né? Livre e espontânea pressão, evidentemente. E salmo é uma palavra, na verdade, que quer dizer música já, né? Não tinha como aquilo ser lido, né? Exato. Então, eu acho que hoje eu entendo que nós somos chamados a cantar e a louvar a Deus para viver a experiência completa desse Deus bom, desse Deus misericórdia, dessas obras maravilhosas. Espero ter podido passar isso para vocês também, esse porquê, assim. E aí vem a segunda pergunta, né? Que seria de que modo cantar? Bom, e aí a gente viu aqui, né? Celebrar com cítaras, com harpa. Tem várias outras passagens na Bíblia que dizem isso, né?
E até em algumas traduções, né, fica escrito assim, play skillfully, né? Ou seja, toque com habilidade, né? Say eloquently, né? Fale com eloquência. E por quê? Porque a música, ela tem esse condão de nos fazer experimentar a alegria do louvor. Então, se eu faço de qualquer jeito, eu não vou experimentar a alegria do louvor. E aí, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei por isso, porque assim, de ir à missa e a música tá mais ou menos, sabe assim? Ou, né? E aí você não. Às vezes isso já me aconteceu de eu ficar incomodada com a música e me atrapalhar de participar da missa, sabe? Com certeza, né? A música é meio um carro-chefe, assim, né? Então, na liturgia. Então, se ela tá meio assim, de fato a gente não entra na experiência, né? Pois é, que é justamente o objetivo, né? Então, por isso é que ela deve ser feita de maneira adequada e responsável. Então, a gente passou por dois momentos aqui. Quando eu falo que todos somos chamados a cantar, somos todos. Então, quando você vai à missa e fica lá calado quando tá todo mundo cantando, você está deixando de cumprir essa ordem bíblica de cantar. E, por outro lado, nós que estamos aqui na Pastoral da Música, na Pastoral do Canto, e você que, de repente, está ouvindo, né, e sabe tocar um instrumento e quer cantar, você também é chamado a fazer isso na Pastoral, justamente para propiciar essa experiência de Deus, né? E fazer isso de uma forma responsável e adequada. Porque a música, ela muitas vezes expressa melhor aquilo que nós gostaríamos de dizer e aquilo que nós gostaríamos de orar do que nós faríamos, né? Ela, como o João disse, ela guia a vivência da espiritualidade. E uma coisa que me deixa muito impressionada com a música, e me deixou especialmente impressionada depois que eu li a Bíblia completa pela primeira vez, o que foi bem tardio, devo admitir, é que todas as passagens que eu sabia de cor é porque eu conheci uma música. Né? E eu imagino que muitas pessoas têm essa experiência. Tudo aquilo que eu já tinha ouvido, que eu sabia que eu li e falava, já ouvi isso, era uma música. Não é porque eu já tinha lido antes, porque eu já tinha tido a homilia, não, eu sabia uma música com aquilo. E aí vem até a etimologia da palavra decorar, né? De colocar no coração. Então, mais uma vez, olha a responsabilidade da gente cantar na igreja, cantar enquanto igreja. A gente está colocando palavras no coração da Assembleia. A gente está sendo instrumento para que nós possamos decorar e ter a palavra de Deus no coração. E aí a boca fala do que o coração está cheio. Se a gente consegue encher o nosso coração com a palavra de Deus, a gente vai ter uma vivência espiritual muito diferente. Quantas vezes eu tinha que tomar alguma decisão, ou até mesmo no trabalho, fazer alguma coisa, peraí. Qual é a palavra de Deus sobre isso? E se eu tenho ela no meu coração, né? Fica muito mais fácil me guiar pelos princípios cristãos. E nesse quesito ainda sobre como cantar, eu cheguei ainda a uma conclusão. A gente tem uma ordem expressa de que devemos cantar enquanto igreja, correto? Deus não ia fazer a gente por uma coisa que a gente não dá conta. E aí tem uma galera que vai à missa e fala assim, não canto porque eu não sei cantar. Não é? Não canto porque eu canto mal pra caramba. Entendo, dá vergonha, né? A gente tá em sociedade. Mas Deus não nos chama para algo que a gente não consegue fazer. Eu leio a minha Bíblia porque eu aprendi a ler. Eu não nasci lendo, né? Mas eu tenho capacidade para aprender a ler. Assim como eu canto, porque eu aprendi a cantar e continuo aprendendo, inclusive com o João, né? Tipo, missa passada errei pra caramba, mas tá tudo bem, a gente se diverte. E a gente continua aprendendo. E assim, eu não sei tocar um instrumento, mas se eu me dedicasse e quisesse aprender e tivesse disciplina, e quem sabe isso acontecerá, eu dou conta, sabe? Então, Deus nos fez para cantar. Eu vejo isso muito com criança, gente. A gente, quando vê criança, assim, a criança, às vezes, muito antes de ler, ela está fazendo suas próprias letras e suas próprias melodias, que é prova maior de que a gente pode cantar, né? Então, se você é dessas pessoas que vai à missa e deixa todo mundo lá cantando e fala, eu não vou porque não sei, tenha isso em mente, assim, você também aprendeu a ler a sua Bíblia, né? Você também aprende outras coisas. Se Deus te chamou a cantar, é porque você dá conta. E aí, vou chegar na minha última pergunta, João. Vamos lá.
que é por que cantar enquanto igreja. Então tá, sou chamada a cantar, vou cantar aqui porque Deus é maravilhoso e isso faz eu ter uma experiência melhor, faz eu vivenciar a alegria no Senhor. Vou fazer isso de forma adequada, vou cantar, né, músicas que tenham a ver com a liturgia. Até voltando nisso aí, isso é uma coisa que o João fala muito e que eu queria deixar aqui registrado, que é o seguinte. Então tá, a gente tem essa responsabilidade de olhar, por exemplo, qual é o evangelho de hoje. Então eu vou tocar uma música de comunhão que tenha essa mensagem do evangelho, porque a música vai te levar a colocar essa palavra no coração, correto? Só que muitas vezes a gente vê a igreja cantando músicas que falam de experiências particulares, né? Falam como eu me senti quando eu comunguei e não tomam para si essa responsabilidade de levar a palavra de Deus. Então, justamente nisso que a gente devia se guiar, né? É uma responsabilidade. Então, é por isso que a pastoral do canto, a pastoral de música tem que preparar a liturgia e entender que não é qualquer música que fale de uma experiência individual, mas é algo que proporcione, que guie a experiência espiritual de toda aquela comunidade, né? Acho que o João deve falar mais disso na próxima live também, né? Eu acho, né? Só para dar como diz, um gostinho, né? A gente tem que pensar assim, porque tem muita gente que vira e fala pra gente assim, não, mas aquela música é tão bonita, sabe? A gente gosta tanto, a gente escuta até faz a gente chorar, né? Às vezes. E de fato essas músicas são bonitas e elas servem muito para nossa experiência pessoal, para nossa espiritualidade em casa, nossas reflexões diárias, né? E tantas outras coisas que eu podia listar. Mas a questão é que, se tratando então do rito, então, portanto da liturgia, a gente sempre escolhe cantos que se tratam de uma experiência comunitária, que vai levar a gente a refletir enquanto comunidade, e não narrando uma experiência pessoal, né? Assim como a Débora falou. Mas isso tudo a gente vai depois falar sobre isso. Exatamente. É a responsabilidade, sabe? A música, eu acho a música é realmente uma coisa muito mágica, porque ela consegue guiar o sentimento da pessoa. Você faz um acorde menor, você já fica mais triste, né? Então, você vê que Hitler usava Wagner para poder fazer os seus exércitos ficarem com mais ânimo, né? Então, a música, ela tem isso. E a gente tem que levar essa missão de fazer música na igreja com muita responsabilidade por causa disso. E saber o que é que eu tô levando para o coração das pessoas. Se a gente decora com tanta facilidade a música, o que é que nós estamos colocando no coração das pessoas que estão vivendo essa missa? Quantas vezes você foi à missa e saiu com a música na cabeça, né? Até o próprio Salmo, como eu disse, né? Eu passei de uma pessoa que achava um saco, né? Com perdão, eu acho um saco o Salmo, achava mesmo. E aí, por pressão do João, hoje eu sou salmista. E eu ficava sempre assim, nossa, mas essa melodia, que coisa chata, né? Hoje eu entendo, gente, tem que ser uma melodia simples e que seja fixada a dar resposta, justamente porque a comunidade, essa mesma comunidade que diz, eu não sei cantar, ela tem que pegar essa melodia no mesmo segundo e reproduzir, né? Então não é para ser a música mais elaborada, mais linda do universo, não. É para ser um instrumento para levar aquela palavra. Então, é por isso que ela é desse jeito, né? E é por isso que ela é importante, porque, querendo ou não, a gente fixa aquele responsório. Bom, então, chegando aí nessa última questão, que é por que a gente canta enquanto igreja? Por que eu não canto sozinha, então? Já que eu sou chamada a cantar, vou cantar aqui na minha. Canto também, né, João? Também. Também, mas, como a gente viu, né? Tudo que respire, louve o Senhor. O Salmo 97 diz, aclamai o Senhor, povos todos da terra, regozijai-vos, alegrai-vos, cantai, no plural. Então, isso quer dizer que Deus chama todos a cantar. Deus nos fez para cantar. E a importância de cantar enquanto igreja, ela volta naquele primeiro ponto, que é o de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso inclui nós sermos comunidade. E o louvor, ele só se completa. A experiência do louvor e a experiência da alegria em Deus, ela só se completa em comunidade. É claro que é importante eu fazer a minha oração individual, assim como é importante eu participar da missa, né? Do banquete.
Claro que é importante, eu posso louvar sozinha na minha casa e cantar para Deus. Mas é importante eu dividir essa experiência com a minha igreja. Porque a vivência de Deus, ela só se completa no louvor, na expressão externa, né? Disso, dessa vivência de alegria. E isso se dá enquanto igreja. Então, assim, quando eu me perguntei por que cantar, depois que eu entrei, né, nessa aventura de fazer parte da Pastoral do Canto, eu cheguei a essas conclusões de que sim, nós somos chamados a cantar, nós somos chamados a cantar com muita responsabilidade e nós somos chamados a cantar em comunidade. Então, é nossa responsabilidade enquanto igreja, né, cumprir essa ordem de cantar, levando essa expressão da alegria, proporcionando à igreja, né, que ela guarde a palavra de Deus no coração através da música e fazendo isso com muita responsabilidade. Acho que é Exatamente. isso. Não, ótimo. Assim, gente, eu fiquei tão feliz assim quando a Débora trouxe essa reflexão, né? E a gente combinou assim de fazer essa live, essa exposição aqui para vocês, porque de fato é uma coisa que precisa ser dita, né? Da nossa responsabilidade de cantar. Além do pessoal que se engaja ali na pastoral do canto, nas equipes de música, também da nossa responsabilidade de cantar lá no banco, na assembleia, né? Na nossa responsabilidade de cantar, às vezes quando eu estou escalado para leitura, sou ministro leitor, estou escalado para leitura, estou lá sentado no presbitério, não preciso pensar só na leitura que eu vou fazer. Eu posso cantar os cantos também juntos, posso não. Pela nossa fé, pelo batismo, nós somos chamados, convidados, convocados, como a Débora já nos situou, a cantar. Então é uma questão assim muito séria, né? E É para sério. é uma poxa, você está firmando um compromisso ali quando você é batizado, sobretudo quando você é confirmado, né, através do crisma. Está firmando um compromisso do louvor a Deus. A filiação que nos é dada pelo batismo, confirmado então ali pelo crisma, ela nos dá essa tarefa, esse compromisso, né? E para acrescentar, talvez, assim, né? E talvez vocês já possam aí mandar se tiver alguma questão, né, Débora, já de uma vez enquanto eu finalizo aqui a minha fala, E se vocês qualquer questão é tiverem. bem-vinda, né, João? Exato, né? Para a gente poder conversar, mesmo que a gente não possa responder, evidentemente, não necessariamente a gente vai conseguir responder tudo aqui, mas, né, pode mandar para a gente poder conversar. Quem sabe, se não der tempo aqui, a gente responde numa próxima oportunidade. Mas, enfim, falar da música ritual, da música litúrgica, é uma questão tão séria, né, e exige essa formação tanto dos ministros atuantes nessa área, tanto quanto também dos fiéis, né, que vão participar da celebração. E essa palavrinha é tão importante, né, o participar, não tão somente assistir. Porque a música, se a gente for pensar, ela por si só já é uma experiência, para nós cristãos, assim, uma experiência um tanto divina. Uma vez que a música ela acontece em relação, assim como para nós, na nossa espiritualidade, Deus se comunica em relação também conosco, né? Se comunica pelo seu Filho, a relação de Deus conosco é pela humanidade, pelos traços ali da humanidade, por isso que ele enviou seu Filho para viver entre nós, então para fazer coisas, para comer, para beber, para conversar, para ouvir, para falar, né? Tudo mais. E a música, ela é uma experiência, assim, completa desse modo, de que eu tenho que fazer, né? Então, quando eu faço música, cantando, tocando, que seja, então eu vou produzir e a pessoa vai escutar, e a música existe só naquele momento. Nossa, que Alguns outros fenômenos, né? É bonito, né? Como até obras de arte mesmo, eles acontecem. O escultor, o pintor que seja faz e a obra está lá, mesmo que não tenha ninguém para contemplá-la, né? Para alguma coisa do tipo. Mas a nossa experiência da música, e por isso ela é tão bem colocada, né? Tão respeitada, vamos dizer assim, e tem um lugar ali firme na nossa espiritualidade cristã de modo geral, mas sobretudo na católica,
É porque a música ela tem esse caráter de que ela só existe enquanto está sendo produzida ali naquele momento. Nós temos aí as partituras, as cifras, que são uma tentativa de representação gráfica daquilo que está acontecendo, mas a música mesmo ela só existe enquanto alguém faz e alguém escuta, mesmo que seja a mesma pessoa ali, né? Então, né, para a gente ver, a gente Até poderia isso é citar tão, outras coisas. isso é tão uma reflexão de Deus, assim, né? Isso me lembra até o Sermão da Montanha, quando Jesus fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Viva hoje. Exato, No exato. diário da irmã Faustina Kowalska, né? A que teve as visões do Jesus da Misericórdia, ela tem umas visões muito impactantes, assim, de Jesus criança, né? E ele fala com ela para viver a infância da alma. E quando ele vai explicar o que é a infância da alma, uma das coisas que ele diz é: a criança vive o agora, né? Ela não tá preocupada se amanhã vai ter, não vai ter, o que está acontecendo. E a gente, assim, Deus nos chama a viver o agora, né? E olha que Exatamente. expressão linda que é a música disso, né? Exatamente, né? E a gente tem essa, então, visto tudo isso, dessa responsabilidade, desse lugar que a música ocupa, a gente tem, como a Débora bem falou, essa responsabilidade de correr atrás, né? De ir aprender. Achei tão legal essa comparação que a Débora fez, né? Hoje a gente lê a Bíblia porque a gente aprendeu a ler. Então eu só tenho acesso à palavra de Deus porque eu aprendi a ler, porque eu aprendi aquele idioma no qual alguém vai ler e eu vou escutar, por exemplo. Né? Só assim que eu tenho acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus ela está aí para todos nós, de fato. Mas eu preciso ir atrás, né? Eu preciso aprender a ler, preciso aprender a compreender o que está sendo lido. Mesma coisa com a música, achei muito legal, vou usar agora, se você me permite. Muito bom mesmo, né? A gente precisa pensar nisso e precisa trazer a nossa para a nossa participação, porque a gente tem que lembrar disso, né? Eu falei da palavra importante da participação, não quero me estender demais, mas assim, a gente tem que lembrar que a dinâmica da celebração ela não é uma dinâmica de como, por exemplo, é interessante, né, falar de como a gente está tendo agora essa oportunidade de ter as missas transmitidas, é uma dinâmica diferente. Vocês concordam comigo? Porque a gente sente até um estranhamento, né? Talvez nas primeiras a gente tenha estranhado até mais, porque a celebração é um diálogo. É um diálogo tanto do presidente, né, do padre que está ali presidindo aquela celebração conosco enquanto Assembleia, mas também um diálogo de todos nós com Deus. Né? E o que é aquilo, e olha só mais uma vez a relação acontecendo aí, né? Da É. mesma maneira que a música só acontece enquanto alguém está fazendo e alguém está escutando, essa relação também entre o humano e o divino só acontece quando estamos reunidos, né? Assim que Jesus falou para a gente também, né? A mesma coisa. Então, a gente precisa realmente firmar nesse compromisso nosso de cantar, responder. Vocês já repararam, aí eu finalizo já a minha fala, que tem alguns cantos que eles são feitos para isso, para a gente responder às vezes. Tem cantos que são para a gente cantar tudo, né? Mas tem cantos que são feitos para a gente responder. E a estrutura deles já nos diz isso. E, inclusive, quando a gente não responde enquanto assembleia, fica um vazio muito estranho e a gente sente isso ali. Um exemplo assim prático, deixa eu ver que as pessoas vão pegar aí. Recentemente a gente está cantando a oração eucarística, as intervenções da oração eucarística, né? Verdade. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. E aí a estrutura se responde: nossa oferenda, ó Senhor. Se eu fiz a primeira parte, e cantei Santificai nossa oferenda ao Senhor. E depois só eu respondo de novo, aí eu tô, né, sendo redundante, né? Estão me deixando cantando sozinho, não faz isso não. Então tem estruturas que são feitas ali para a gente cantar e nesse diálogo, né? E Ô, a João, gente e precisa tem assumir isso. estrutura também que é feita para a gente ouvir, não é? Com certeza, né? A gente tem aí um exemplo também dos refrãos meditativos, que em alguns momentos a gente canta também, mas em vários outros a gente tá ali apenas para escutar e, como diz o nome, meditar, né? Refletir naquilo que está sendo cantado. Assim, os salmos, eles são, de modo geral,
feitos para a gente cantar. Mas olha a estrutura que nós temos aqui na celebração, que é o salmo responsorial, né? Esse salmo que nós temos na celebração eucarística. A gente tem dois jeitos, né? O refrão que todos nós cantamos juntos e as estrofes que a gente escuta. Enquanto o salmista lê, a gente escuta. E a gente tem que lembrar que a gente tem que escutar, tem que prestar atenção. A gente não pode ficar só focando ali, ai, agora é a hora de responder. Agora é a hora. Não. A gente tem que escutar, refletir, né? A estrutura do salmo ela é feita assim. E a gente está trabalhando nessa execução. A Débora falou sobre as melodias mais sóbrias e tudo mais, porque tem que ter um tempo, tem que ter um espacinho ali entre cada palavrinha na execução das estrofes, por exemplo, do salmo, para a gente refletir. Não uma coisa corrida que a gente vai e coloca um monte de firula para a gente mostrar tudo que a gente aprendeu na aula de canto. Isso é tão Não bonito precisa. na cultura judaico-cristã, né? Como os judeus Exato. fazem isso com os salmos, é muito bonito, assim, né? E realmente eles sabem muito mais os salmos de cor, por isso, né? Né? Os judeus eles têm uma, uma questão que nós, assim, na realidade eu acho que a gente aprendeu, mas a gente acabou esquecendo, né? Os judeus, nossos pais, aí nos ensinaram isso, mas a gente acabou esquecendo que esse cuidado com a palavra, tanto com a proclamação dela quanto com a escuta, né? E o canto na liturgia é palavra de Deus cantada, mas aí um motivo para ele ser tão, para a gente ter tanta cautela, tanto cuidado na hora de escolher os cantos, na hora de executar eles, porque é palavra de Deus, é mistério do Cristo ali que nós estamos professando, é a nossa fé, né? Então É. tem que ter um cuidado. E os judeus eles têm um cuidado muito grande, né? Com isso, com toda uma ritualidade para se proclamar, para se ouvir, para se ler a palavra, né? O que talvez o que a gente saiba mais assim deva ser que a gente não pode, os judeus, né? Um bom judeu ele não reza totalmente só na cabeça, né? Uma leitura silenciosa. Ele tem que pelo menos bater os lábios, né? Que se diz assim, né? Porque é necessário. A palavra de Deus, a lógica é essa, que a palavra de Deus nos leva a proclamar, nos leva a louvar. Então, por isso, não pode ficar numa experiência apenas aqui na cabeça, né? E sabe, João, eu acho que é um caminho, sabe? Quando a gente estava falando, né? Você falou assim, vou pegar para mim o negócio de, eu não nasci lendo a Bíblia, né? É um caminho, né? Aprender a ler foi um caminho. Aprender música é um caminho. Por exemplo, eu posso dizer que o que eu entendia sobre fazer música e música litúrgica 1 ano atrás e hoje dia à noite, mas eu sei que eu ainda estou num caminho, assim, né? Porque, Uhum. como eu disse, eu entrei na paróquia há mais ou menos 1 ano, e aí eu só participava da missa, até que veio esse convite, falei, poxa, eu vou lá aprender sobre música litúrgica, e me surpreendi, porque eu achei que a gente ia... que nem é muitas vezes em muitas paróquias, né? Vem aqui, a gente vai cantar e vai tocar. E me surpreendi porque a formação que você estava oferecendo era dos porquês, né? E para mim, como eu disse, enquanto pesquisadora, pessoal, eu sou aflita com a curiosidade dos porquês, assim, isso foi muito importante. Eu entender o que estava acontecendo. E é um caminho. Então, pode ser que hoje aqui você está assistindo essa live seja um pontapé para se perguntar e falar, poxa, tá, entendi algumas coisas, vou começar a cantar mais na missa. Talvez você saiba um instrumento e se sinta aí chamado para vir e ajudar. E eu vejo isso muito assim, até na própria oração, né? A gente primeiro tem que conhecer a Deus para depois conseguir criar uma relação de pai e filho. É muito Uhum. difícil quando você acaba de chegar assim na sua espiritualidade, você começar a confiar nesse pai que você nem conhece. Os próprios Uhum. discípulos, olha quanto tempo eles demoraram para perguntar, né? Vira e mexe, Jesus ia, subia, ficava sozinho lá no monte, ia para o meio do mar da Galileia, ficava orando sozinho lá, e os discípulos vendo aquilo. Mas depois de quanto tempo andando com Jesus é que eles foram perguntar aqui, ensina pra gente aí esse negócio de oração? E aí é que Uhum. veio o Pai Nosso. Então você vê que os próprios discípulos, eles tiveram que caminhar com Jesus um tempo para poder entender qual era a de fazer esse diálogo com Deus, né? Que é um diálogo que acontece na missa, como o João falou. E a gente, principalmente na Igreja Católica, assim, eu acho que a gente tem um tesouro muito grande que é o tesouro da unidade, sabe? Isso é uma coisa que eu pude vivenciar muito forte
quando morei fora do Brasil, assim, porque chegar à igreja e participar de uma missa era uma coisa muito universal. Então, eu cheguei num país que eu não falava o idioma ainda, não sabia o que estava acontecendo, mas quando eu ia à missa, eu entendi o que estava acontecendo, sabe? A gente tem uma unidade de evangelho no mundo inteiro, né? Chega no domingo, qualquer igreja que você for no mundo inteiro está rezando aquela mesma palavra. E nós somos chamados a esse diálogo em qualquer lugar. Então, a gente tem essa unidade. E através da música a gente pode fazer isso ser uma experiência muito legal. Mas é claro que eu entendo se isso não for de hoje para amanhã, né? É um caminho. Imagino que você também. É porque você começou seu caminho muito cedo, né, João? Foi. Gente, em primeiro lugar, vocês me desculpem que o meu cachorro ele tá latindo e eu não posso controlar ele, né? Estamos em quarentena e é isso, né? Mas enfim, é, eu comecei muito cedo, né? Comecei muito cedo e talvez o que me colocou mais nesse caminho foi a curiosidade aí que você mesma disse que você tem também. Porque eu vinha, assim, naquele legado da família que meu avô cantava na igreja, meu pai cantou na igreja, e aí eu tive que cantar na igreja. No primeiro momento não tive muita escolha. Só que porque eu tive, eu fui procurar o porquê que eu tinha que cantar. E aí eu acho que talvez o meu processo foi muito parecido com o seu, Débora, sabe? A diferença é que eu não A tive diferença são uns uma... 20 anos aí, né? Talvez. Mas a diferença foi que eu não tive uma coisa tão direta, assim. Eu não tive um contato com uma formação que me deu esse gancho de, aqui eu vou descobrir os porquês. Eu fui descobrindo pelas experiências. E aí eu fui, assim, passei mesmo muito novo, né? Por inúmeras experiências aí, positivas e negativas dentro da igreja, cantando, né? É, justamente, assim, para eu pude perceber várias coisas ali que me fizeram trilhar esse caminho hoje de estudar e continuar estudando, mais uma vez, como você disse aí, é um processo que eu tô nele, você tá nele, todos estamos, né? A gente vai sempre aí buscando isso, porque a nossa vida, acho que às vezes a gente esquece isso, que a nossa vida é justamente procurar os porquês, é justamente ir descobrindo essas coisas, né? E na fé, na espiritualidade, não é diferente, não. É exatamente a mesma É. coisa. Você citou aí uma coisa que eu acho que também é importante a gente falar, que é, gente, tá na igreja, claro que vai ter experiências boas e ruins, né? Onde tem Uhum. gente, tá problema. Exato, exatamente. Mas a gente não tá fazendo isso por um chamado humano, né? E eu acho que isso que faz com que a gente passe por cima, muitas vezes, de tantas dificuldades que são colocadas na vida em comunidade, assim. Não importa se seja na igreja, no trabalho, onde for que tiver gente, que tiver comunidade, vai ter problema, vai ter discordância. Até na Bíblia, eu acho que assim, se você leu a Bíblia toda e não discordou de nada, você não deu a Deus a possibilidade do diálogo ainda. Porque se você vai dialogar Verdade. com alguém, vai chegar uma hora que você vai falar, peraí, não entendi isso aqui, né? Claro que a Uhum. probabilidade que você seja errado e Deus não é muito grande. Então você vai lá, marca de vermelho na sua Bíblia, um dia você vai entender. Mas Exato. a gente tem que... Esses contras, eles acontecem e sim, viver em comunidade não é fácil. Mas é justamente o que nos santifica, né? É justamente o que nos dá a oportunidade de melhorar. Exato. É um caminho que não vai terminar, eu acho, nunca. A gente está sempre buscando. Mas se você se esquiva e fala assim, ai não, foi ruim na igreja, eu não volto, você está se tirando justamente a oportunidade de crescer, porque é muito mais fácil, é claro. Eu sair e falar, Uhum. ai não, aquele povo da igreja é muito chato, vou embora, porque eles estão errados. Tá, pode ser que Exato. estejam. Mas você se tirou a oportunidade de crescer com a adversidade e tirou ainda a oportunidade dos outros de crescerem através daquilo que você podia proporcionar, né? Exatamente. Então, eu acho que é, assim, muito importante a gente começar a tomar responsabilidade, assim, pelas coisas da igreja, enfrentar os desafios que existem em ser igreja, né? Ao invés de simplesmente falar, sou um desigrejado, tá tudo bem, eu tenho aqui minha fé com Deus, e, né? Não, abraça, né? Vai ser difícil, vai. Mas toda caminhada é difícil, né? Abraça e Exatamente. vamos tentar. Então, acho que a gente pode até deixar o convite aqui, né, João? Assim, se você estiver vendo isso agora ou no YouTube depois e
tiver, de repente você mora aqui perto da paróquia e quiser contribuir com a Pastoral da Música, será muito bem-vindo. Não é isso, João? Exatamente, gente. Então a gente finaliza aqui com esse convite para vocês todos aí, os que já estão na Pastoral do Canto e querem continuar nesse caminho, né? E querem saber os porquês também, né? E saber a melhor maneira de fazê-lo. Os que não estão ainda na Pastoral do Canto, mas que desejam, né? Tem aí essa habilidade já de tocar alguma coisa ou até mesmo de cantar. E falo mais, né? Os que não têm ainda a habilidade desenvolvida, mas querem desenvolver, né? Se sentiu aí, a gente gosta de falar disso, né? É importante esse chamado para participar desse grupo, e venha, né? Procure, porque a gente vai ensinar, a gente vai dar tudo que tem ao nosso alcance aí para ajudar a nossa paróquia a formar um corpo bonito, né? Para a gente cantar na nossa espiritualidade. Certo? É Então, eu isso. espero que todo mundo se sinta tocado aí por esse convite nosso. E faço o convite também para vir aqui nesse mesmo horário na semana que vem, que aí vamos falar, o João vai falar mais especificamente sobre música litúrgica, sobre o como cantar, né? E Uhum. aí venham fazer todas as perguntas mais cabrosas que vocês tiverem sobre por que a música é chata, se vocês acharem chata, por que tem que cantar salmo. Tudo isso que tiver aí na sua cabeça pode vir, que Pode o João trazer. vai adorar Não responder. gosto das coisas que esse menino canta. Pode trazer que a gente responde tudo. João, não Exatamente. gosto de você. Só não pode falar mal do meu cabelo. O resto pode tudo. Cadê? Tá Você bom, não pode gente? jogar assim seu ponto fraco para todo mundo Não, saber, João. verdade, agora já era, né? Agora eu falei já. Agora falou, é. Então, gente, muito obrigada. Muito obrigada por terem topado vir aqui, ouvir um pouco com a gente. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Não é isso? Até, gente, é isso mesmo. Muito obrigado, até Obrigada, mais, João. viu? Valeu, Débora. Tchauzinho. Tchau, tchau.